Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira. Sempre um prazer enorme estar com o telespectador do Canal do Boi, falando para todo o Brasil, através das antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV. Você que nos acompanha também pelo portal sba1.com, também pela Neo TV, TV por assinatura, lá no Paraguai e aqui no Brasil. O Canal do Boi você acompanha pelo Facebook, o Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o Agricultura BR. Sempre agradeço a todos e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada conosco, levando o Agricultura BR em sinal aberto ao estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito daquilo que a gente já tem comentado desde o final da tarde desta última quinta-feira, que a Arábia Saudita retoma de maneira oficial naquele país as importações de carne bovina. Deixa eu explicar o que acontece. Olha só, o cenário é o seguinte: o portal do governo da Arábia Saudita, o ministério, a secretaria ali deles, que trata a respeito de carne bovina, de alimentos de uma maneira geral e também de medicamentos, publicou no portal que é retomada, já está totalmente resolvida a questão de mal de vaca louca atípica no Brasil, no caso no estado de Minas Gerais, e que é retomada as importações de carne bovina, já estão totalmente liberadas. Aqui o Ministério da Agricultura do Brasil ainda não confirma que isso ocorre. Então já é oficial na Arábia Saudita, aqui no Brasil ainda não, mas todo mundo já sabe que isso está ocorrendo. A Arábia Saudita comprava carne e volta a comprar carne bovina de algumas indústrias, de algumas plantas lá em Minas Gerais. São essas as plantas. O embargo havia atingido a Plena Alimentos que é em Pará de Minas, duas da Supremo Carnes em Ibireté e Campo Belo, Max Belo Carnes, que em Carlos Chagas, e a outra é a de Mesa Alimentos do Grupo Fricom, no município de Contagem. São aí os municípios que acabam por ter, e as indústrias frigoríficas que atendem a Arábia Saudita e que retomam agora ao seu fornecimento de carne bovina. Dando sequência à questão, eu continuo falando a respeito deste assunto e agora trazendo a participação de João Pedro Dias, mas não antes de citar os 4 países, né, que também é um outro rumor de mercado que circulava nesta última quinta-feira, no final da tarde, começo da noite. Inclusive, alguns órgãos de imprensa confirmavam algum tipo de embargo. O que nós temos até agora de maneira oficial? Nada. Nem o Ministério da Agricultura, nem a BIEC, nem a Briafrigo quiseram conversar conosco ou conceder alguma entrevista no dia de hoje. Por outro lado, e contudo, no que nós temos é o seguinte, que a Rússia, também o Irã, que é outro país que coloca essa questão, o Egito e o outro país aqui que nós temos aqui em destaque, Rússia, Indonésia, Irã e Egito, agora confirmando os 4 países, eles colocam um tipo de bloqueio, porque eles querem fazer aquisições de carne bovina da mesma forma, nos mesmos parâmetros que a China, portanto, animais de até 30 meses e todas as outras questões que foram colocadas à disposição. Sobre este assunto, João Pedro Dias, consultor de agronegócios do Canal do Boi, ele comentou a questão e explicou como é que isso tem ocorrido e como que o Brasil não tem nenhum problema sanitário que justifique qualquer tipo de barreira. Boa tarde, João. A questão da vaca louca, esses 2 casos de 10 anos que aconteceram aí, levaram agora outros países a tentar imitar os chineses. Os chineses pararam, a suspensão de exportação, o mercado absorveu isso, tinha sido embarcado produtos já antecipadamente, as coisas tinham mais ou menos andado normal. Agora a Rússia numa hora pouco suspende e quando reata, criando animais com menos de 30 meses. Tudo bem, é um animal mais caro, uma carne melhor, por que não atendê-los também? Parece que extraoficialmente outros países suspenderam, Irã, Tailândia, outros países, também, Egito, também parece que suspenderam as importações. As informações que tem é que suspenderam de frigoríficos de Minas e de Mato Grosso. Só como são coisas extraoficiais, há muita especulação no processo. A questão da vaca louca não é uma questão, um animal que morreram esses 2 animais, é um animal errado, não é animal que é para exportação, também não é para consumo interno,
Mal que aconteceu dois casos totalmente atípicos, não é uma doença contagiosa, é uma doença que é uma degeneração das proteínas no cérebro do animal e morreram os animais, foram levados para a graxaria. Agora, essa questão sanitária sempre vai ser barreira para o Brasil. O Brasil, agora, a grande pressão não é tanto por questão sanitária, é por questão de preço. Nós estávamos reputando um preço melhor, nós passamos de 4 mil para mais de 5.500 dólares por tonelada. Os outros países estão aproveitando o embalo para tentar renegociar. Talvez seja também para os chineses a grande questão, não seja a questão sanitária. A questão sanitária não existe. Tem um documento da Organização Internacional de Epizotia falando que o Brasil é riscos nulo praticamente para a questão da vaca louca. Então não é por questão sanitária. A grande alternativa parece ser a questão econômica. Há uma pressão para tentar reduzir o preço, comprar carne mais barata. Só que no mercado mundial, a carne mais barata que essa só na Índia. E com certeza a questão sanitária da Índia não deve ser tão boa como a do Brasil. E por aqui agora o assunto é soja. Vamos falar sobre a nova safra, mas vamos falar principalmente sobre algumas questões específicas e que atendem nichos de mercado. Vou falar a respeito da produção brasileira de soja livre para esta nova campanha. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com o presidente do Instituto Soja Livre, César Borges, que participa do programa conosco. César, é um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no programa Agricultura BR, e eu quero saber como é que estão os preparativos para esta nova campanha com a soja livre aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, nós estamos muito animados. O preço para a soja convencional ele está bastante competitivo, considerando os prêmios atuais, e isso leva a um resultado bastante animador assim, para os produtores, porque na nossa conta comparativa nós temos que você analisando o custo de produção da soja não transgênica versus o da soja transgênica e o prêmio que tem sido pago aos produtores da não transgênica, isso deixa um resultado no bolso do agricultor numa faixa de R$ 823 por hectare. Então, isso, obviamente, produtor nenhum vai jogar fora. É claro que se todos os produtores do país fossem plantar isso, não existiria prêmio nenhum, então essa vantagem ela desapareceria. Então, o custo de produção da soja convencional ou não transgênica, ele é um pouco maior do que a soja transgênica, mas considerando no conjunto com esse prêmio que normalmente os europeus têm pago, o preço atual, o resultado final desse comparativo, ele está bastante favorável para o agricultor e esperamos que ele se anime, e as chuvas estão já chegando e a perspectiva é que o clima esse ano será muito mais favorável do que foi o clima na safra anterior. Então, acho que, em linhas gerais, é isso que nós teremos, e o estado do Mato Grosso ele representa uns 3,4% de toda a soja plantada, e no Brasil como um todo essa percentagem é de uns 2%, e nós temos apenas uns 4 estados que estão mantendo a produção de soja não transgênica, e o principal deles
o Mato Grosso, e aí depois nós temos Paraná, Minas e Mato Grosso do Sul, que ainda mantém um certo plantio para soja convencional. César, em relação a mercado, principalmente, a Europa é o maior comprador dessa soja convencional, a soja livre de transgenia. Em relação hoje ao que nós temos, principalmente pela tonelada exportada ou a saca da soja com os preços praticados, ela vem atendendo as expectativas deste produtor. As áreas, inclusive, têm aumentado nos últimos anos. Como tem sido o desenvolvimento das áreas, que a área de cultivo geral de soja, ela amplia safra a safra. Como é que está essa área em relação à sua evolução para a soja livre? Para a soja livre, ela não tem aumentado a mesma proporção da soja transgênica, mas é um mercado bastante específico. Há uma manutenção de compradores europeus e que tem um interesse em manter esse uso da soja livre, e a gente mantém isso porque é o direito que o produtor tem, o seu direito de escolha, dele escolher o que ele vai plantar, e à medida que ele tem um resultado favorável, ele mantém esse plantio, e quando ele tem as indústrias que também estão interessadas, e ao mesmo tempo que os comerciantes e os consumidores europeus têm se mantido fiéis. Não há um aumento, mas há uma manutenção de volumes anualmente para as pessoas poderem manter a sua liberdade de escolha. Enfim, é isso que a gente conta. Tá certo. César Borges, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, e desejo a você uma ótima tarde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no programa e falando com os seus telespectadores. Obrigado, conversei com César Borges, ele que é presidente do Instituto Soja Livre aqui no Brasil. Você confere conosco agora cotações de mercado. O Agricultura BR agora destaca as informações de previsão de produção de safra aqui no Brasil. E o Rabobank, que é um banco cooperativo de origem holandesa, ele trouxe alguns números importantes para a sua projeção em relação à produção brasileira da campanha 2021-2022, no final da tarde desta última quinta-feira, que você confere agora aqui no Agricultura BR. Um dos dados interessantes é que o Rabobank também acredita numa ocupação com 40 milhões de hectares no Brasil. Veja só que a nova safra, de acordo com o Rabobank, deve atingir 40 milhões de hectares e, mantido, de acordo com o banco, a tendência de produtividade, ela deve atingir 142 milhões de toneladas para a campanha 2021-2022, como você vê na tela. Agora, um dado interessante em relação ao que nós temos aqui para a soja e que foi comentado nesse relatório do Rabobank é em torno das exportações brasileiras. O Rabobank utilizou para falar das exportações os dados da Secretaria de Comércio Exterior. E, de acordo com esses números, de janeiro a agosto deste ano, foram exportadas pelas tradings que operam no Brasil 72 milhões e 200 mil toneladas, 2 milhões a menos do que o que foi exportado no mesmo período do último ano. Com isso,
o Rabobank, considerando esses fatores e aquilo que já foi também negociado de soja, mas a contenção nas exportações de milho do Brasil, o Rabobank acredita que o último trimestre do ano, portanto, outubro, novembro e dezembro, nós devemos ter aqui no país uma saída um pouco melhor em relação à soja, ou pelo menos maior do que aquilo que nós temos visto ano a ano aqui no Brasil. A Agricultura BR destaca a soja, mas agora a soja no cenário internacional. E hoje, mais uma vez, exportadores privados reportaram ao Departamento de Agricultura norte-americano vendas em volume de 132 mil toneladas de soja norte-americana para a China, entrega na campanha 2021-2022. Alguns fatores são interessantes, né, em relação à China. A China que recentemente fez uma devolução, né, cancelou um volume considerável, quase 500 mil de toneladas de soja, acabaram sendo canceladas pelos chineses também para entrega na campanha 21-22. Um dos efeitos desse cancelamento, é claro, foi alguma, né, queda para a soja em Chicago, e logo depois a própria China vai lá e retoma as mesmas compras, só que a patamares de preços menores, coisa de chinês. Vamos dar uma olhada agora na soja negociada na Bolsa de Chicago. Soja em Chicago que vem com queda acima de 1% hoje, vem recuando bastante. Posição de novembro vem com $12,82 o bushel, queda de 1,08%. Janeiro, $12,90 o bushel, com recuo de 1,07% para esta posição. Temos aqui a posição de março a $12,94 mais 4 por bushel, destaque aqui no Agricultura BR, que traz aqui queda de 1,09% também nessa posição. As quedas hoje vêm fortes em relação ao que vem ocorrendo com soja na Bolsa de Chicago. Maio vendo com $12,98 o bushel, é o que nós destacamos aqui também com queda de 1,14%. O que nós estamos observando e que o mercado lá nos Estados Unidos também destaca é um ajuste, né? O ajuste das safras de soja e milho acabam trazendo os negócios para baixo nesta sexta-feira. Além disso, reflete também um pouco a queda do óleo de soja desta última quinta-feira, que foi mais intensa na quinta-feira e que não tinha afetado tanto assim soja. Hoje, esse cenário já tem uma contaminação muito maior. Falando de dólar, o dólar no Brasil subia desde a abertura dos negócios no dia de hoje. Você tem hoje agora a moeda norte-americana em alta, vem com alta de 0,70%. O dólar chegou hoje próximo a R$ 5,32 no país. Essa alta para o dólar, que agora vem a R$ 5,30 mais 2, está relacionado às questões ligadas a definições, né, o decreto do IOF que foi divulgado nesta última quinta-feira. Com o IOF mais alto, e ele sobe tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, numa expressão de conseguir recursos para conseguir ampliar o Bolsa Família, isso acabou afetando a economia e o humor do mercado aqui no Brasil. Hoje nós tínhamos, desde a abertura dos negócios, uma queda em relação ao índice Bovespa e o dólar, como você vê, subindo por conta dessa determinação aí do IOF. Para falar a respeito deste assunto e também como que o mercado financeiro vai absorvendo essas questões, eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, era esperado que isso ocorresse no dia de hoje mesmo, né? O mercado ficou nervoso, pouca gente gostou, né, dessa informação, principalmente quando a gente fala dos elementos que dão pilares à economia nacional. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o aumento da alíquota do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ele incide aí sobre operações de crédito, portanto financiamento, também sobre operações de câmbio, na troca de moedas, e seguro. E mais, é relativa também a títulos ou valores mobiliários. Bom,
o que vai ocorrer é que entre 20 de setembro e 31 de dezembro temos aí um aumento do imposto sobre operações financeiras, né? O Ministério da Economia projeta arrecadar com isso 2 bilhões e 140 milhões de reais em 2021 e essa medida será, vamos dizer, o dinheiro vai ser usado para recursos que bancariam, né, sustentariam o Auxílio Brasil, um novo nome aí do Bolsa Família, com valores mais altos até o final do ano, na faixa aí de R$300. Mas a justificativa do governo vai além, viu, Fabiano? Além do Auxílio Brasil, esse aumento do IOF ajudará, segundo técnicos do Ministério da Economia, a sustentar a redução das alíquotas de PIS e COFINS para milho importado, que deve ser divulgado, o decreto deve ser divulgado, essa isenção de PIS e COFINS para milho, ainda hoje. É a informação do deputado Evair de Mello, vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Bom, resumindo, essa desoneração para o milho vai custar quase 66 milhões e meio de reais e o IOF compensaria isso. Por isso nós temos o dólar, como você disse, em alta. Aliás, o dólar se aproximou hoje em alguns momentos, segundo algumas consultorias, perto de R$ 5,35. O dólar chegou a explodir por volta das 11 horas da manhã, a R$ 5,34 mais 70 na máxima do dia, segundo algumas consultorias. Bom, como as pesquisas com dólar variam de consultoria para consultoria, há quem não veja valores tão altos, mas foram apuradas algumas, vamos dizer, acentuadas elevações para o custo do dólar. Agora, o dólar não sobe frente ao real apenas. O índice dólar subia agora há pouco para a faixa de 93.130 pontos. E o índice dólar lá fora em alta tende a causar um avanço do dólar também frente ao real. Mais do que isso, eu gostaria de lembrar um outro fator que influenciou e muito na alta do dólar. É a expectativa de saída de bilhões de dólares do Brasil com os lucros graúdos da Vale, né? Ou seja, a combinação dos dividendos muito altos da Vale, que é remuneração, né? Lucro que obtiveram os investidores da Vale, deve fazer com que saiam milhões, aliás, bilhões de dólares do país rumo ao bolso desses investidores. Por isso, há um potencial aí, um efeito potencial de alavancar o dólar, fazer com que o dólar se valorize frente ao real. Agora há pouco estava na faixa de 5,30, com uma alta de 0,70%. Então, dois fatores incidem hoje sobre a alta do dólar. Primeiro, o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Para pessoas físicas vai passar de 4%, estava na faixa de 3%. E aumento também para pessoas jurídicas. Crédito, financiamento fica um pouco mais caro. O governo fez com que esse novo aumento valesse até 31 de dezembro. Por isso, nós temos uma alta do dólar. Nesse momento, o dólar já opera, viu, rapidamente, antes de encerrar, Fabiano, abaixo de 5,30. A alta já não é tão acentuada como foi pela manhã. Então, a tendência é uma acomodação. É com você. Tá certo. Pulga, obrigado pela participação. Então, hoje nós temos um dólar em alta. Essa alta do dólar era esperada para hoje, não poderia ser diferente, não poderia ser distinta essa posição do mercado financeiro, mas isso acaba dando suporte para alguns elementos, inclusive a soja. A soja hoje, ela vem influenciada, claro, que pelo prêmio pago, mas também pela queda da soja em Chicago. Então, para entrega em setembro, que é o que nós temos aqui ainda, R$ 176 a saca de 60 quilos para entrega nos portos de Santos e Paranaguá. Portanto, em queda de R$1 frente aos números que nós tínhamos nesta última quinta-feira, de acordo com a Granos Corretora, que nos fornece diariamente as cotações, os valores de negociação nos portos do Brasil. A seguir, na Agricultura BR, nós vamos falar sobre o mercado de milho, vamos saber como é que vem o mercado futuro e, claro, você vai acompanhar também a previsão do tempo para todo o país. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp, no 67 991 73 3737. Eu volto já. Agricultura BR de volta e agora para falar a respeito do mercado de milho. Eu começo os destaques com o mercado futuro. O mercado futuro do milho, como nós temos acompanhado diariamente, segue cedendo, assim como o mercado físico brasileiro. Essas quedas para o milho são esperadas, a safra nova está no mercado, entretanto, não deve ficar muito longe dos valores, não cair muito mais do que em relação aos valores que nós temos visto praticado no país. Veja só como é que vem o milho hoje, vem com quedas relevantes.
A exceção é a posição de maio do ano que vem. Novembro vem com R$ 92,80, com queda de 0,23%. Janeiro, R$ 93,87, recua 0,30%. Março, R$ 93,89, com queda de 0,41%. E maio, com R$ 89,70 a saca de 60 quilos, com alta de 0,27%. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa Brasileira. E olha, seguimos falando a respeito de milho agora no cenário internacional. Milho e soja hoje recuam a um reposicionamento em relação às estimativas, ao que se espera da safra norte-americana, ao mesmo passo que parece, né, que tem uma oferta um pouco melhor de milho na Europa, principalmente na Ucrânia. Isso mexe com o mercado internacional e Chicago vai ressentindo esse cenário. Milho até cai, mas cai menos que soja. Nesse momento, nós temos aqui a posição de dezembro a $5,27 mais 2 o bushel, uma queda de 0,42%. Março, 0,37% de queda, $5,34 mais 6 o bushel. Maio, $5,38 mais 6, recua 0,42%. E a posição de julho a $5,37 mais 6 por bushel, com uma queda de 0,37%. São os negócios que nós trazemos aqui com milho na Bolsa de Chicago. Hoje um dia de queda para o milho no mundo todo. Está caindo a referência internacional, cai no Brasil no mercado futuro e cai também no mercado físico. Vamos falar agora de clima, principalmente para os preparativos para a nova safra. Por quê? Porque deve chover na região sul do país e a expectativa para o centro-sul do Brasil é excelente em relação a precipitações chuvosas no mês de outubro. É o que você vai conferir agora com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata! Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É sexta-feira de chuva. Ela se espalha um pouco mais pela metade norte do Rio Grande do Sul até o sul do estado do Paraná. A previsão é de que os acumulados mais altos se concentrem na metade leste de Santa Catarina, inclusive na capital, com ventos fortes e mar bem agitado. No centro-oeste brasileiro, a chuva mais abrangente só retorna entre os dias 29 e 30, bem na reta final do mês. Já em outubro, a chuva volta a ser mais frequente e com maiores acumulados. A previsão é de que o início da safra 21-22 será melhor aí que no ano passado. No sudeste brasileiro, a chuva diminui hoje no estado de São Paulo, chegando apenas ao litoral de forma bastante isolada e ainda com moderados volumes capazes de provocar formação de pontos de alagamento. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, Zona da Mata e leste de Minas, a nebulosidade aumenta e a chuva vem ao longo do dia. Na região nordestina, mais precisamente entre o litoral sul da Bahia até o Maranhão, a previsão é de pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol e essa chuva acontece principalmente à noite e ao amanhecer. No interior da região, o tempo segue bastante seco. Trovoadas e tempo abafado também poderão marcar presença hoje nas áreas entre o Maranhão, Acre e Amazonas, com grande aumento de nebulosidade e altos volumes de chuva. Em linhas gerais, Fabiano, o tempo fica firme hoje entre o interior do Ceará até o norte aí do Paraná e com menores índices de umidade relativa do ar em Goiás, Distrito Federal, sul do Tocantins e oeste aí de Minas e também da Bahia. É com você. Renata Ferreira, uma boa tarde a você. Renata volta durante a nossa programação com mais informações da previsão do tempo. E a seguir no Agricultura BR, o assunto é café por aqui. Nós vamos falar sobre produção de café especial, café fermentado. Você vai acompanhar o que acontece no mercado futuro e físico do café arábica, robusta e conilon também daqui a pouco, depois do intervalo. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, no número 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E a técnica do café fermentado vem ganhando cada vez mais espaço na produção de cafés de alta qualidade, café gourmet.
E para falar mais a respeito deste assunto e conhecer um pouco mais desse tipo de técnica, Mauro Andrade conversou com especialistas e você confere agora. Nós viemos a Cambira, no Paraná, para conhecer um pouco sobre a técnica do café fermentado. Estamos na propriedade de Evilásio Mori, ele é engenheiro agrônomo e vai nos falar um pouco sobre este tema. Essa atividade é uma atividade nova que vem se despontando como uma novidade, né? Mas a produção de café fermentado mesmo, ela já é mundialmente conhecida através dos colombianos, né? E no Brasil já se praticava esse tipo de fermentação, mas era uma coisa assim mais a nível de produtor, mas sem um conhecimento técnico, que hoje está sendo mais divulgado, né? E as pessoas estão tendo um acesso melhor às informações sobre esse tipo de trabalho de café fermentado. Apesar da técnica do café fermentado ser bastante antiga, no Brasil começou a ganhar destaque há apenas uma década, quando surgiram os nichos de mercado dos cafés especiais ou cafés gourmet. Todos os cafés do Brasil é conhecido mundialmente como café commodity. Ele é usado como uma base para fazer os blends de cafés. E, naturalmente, o Brasil, por ter uma produção alta, né, não era conhecido como produtor de café especial. Então, olhando esse nicho, eu observei que existe uma possibilidade de se produzir um café especial, tão com ou melhor que os cafés conhecido café colombiano, café da Central América, né? E eu acredito o seguinte, que isso foi por falta de conhecimento, né, e de mercado, né? Que hoje os jovens, né, existe uma classe consumidora que está com olhos voltados para esse tipo de café. Querem experimentar um produto especial e que nós temos condições de produzir, só que ainda falta mais conhecimento da população, do consumidor, sobre esse tipo de produto. Para produzir o café fermentado, o Evilásio, que trabalha de forma artesanal, coloca o grão de café selecionado em bombonas de plástico na ausência de oxigênio, por 2 a 3 dias. O café fermentado em si, para você obter uma boa qualidade, você tem que observar o ponto de maturação do café. Tem que se observar bem o grau de doçura da fruta, o grau Brix, né, que vai influenciar bastante no sabor do café. Você observando isso, na colheita, tem que ser uma colheita seletiva, você classificar os grãos e na classificação você tem que prestar bastante atenção no seguinte: na fermentação existe a fermentação controlada, né, que você teria que colocar ele no ambiente adequado, né, com a ausência de oxigênio, né, para você ter um controle, né, do grau de açúcar, né, que vai ser dar os atributos para o café, né. Isso é um processo que demanda bastante mão de obra, porque essa colheita seletiva você tem que fazer ela praticamente manual, né. E na nossa região, pelo menos, nós temos um problema. Por quê? Porque os níveis de maturação do café são diferenciados pelas número de floradas, né, que você vai ter café de estágios diferentes, então você tem que fazer uma pré-seleção, depois dessa seleção fazer a fermentação, que você tem que controlar o nível de horas, e depois também a secagem, que é um processo também que você tem que cuidar bastante para você não alterar o sabor da fermentação, né, que essa secagem demanda de um tempo bem a mais do que a secagem normal. Através da observação, o Evilásio percebeu que, por meio de uma semi-fermentação, obtém melhor resultado de bebida. A minha observação é o seguinte, que uma semi-fermentação para mim, por ser artesanal e eu não entrar no sistema de alta produção, porque como eu sou um pequeno produtor, eu tenho que ter um controle às minhas mãos, né? Então, eu observo que artesanalmente eu tenho obtido um bom resultado, né, uma boa bebida, né, um café limpo, e eu acredito que para pequenos produtores existe uma viabilidade. A única questão seria a questão da comercialização, a comercialização que ainda está aquém, porque a padronização e a quantidade desse café não vai ser uma quantidade elevada, né?
Você tem que ter um mercado e trabalhar como se fosse um produto artesanal. Mercado tem, hoje está procurando cada vez mais, o pessoal tem interesse em cafés diferentes, né? Cafés com atributos, né? E eu acredito que a demanda tende a crescer muito, né? Porque hoje o mundo está voltando, né, para coisas mais artesanais, especiais, conhecimento novo, né? Novos sabores, né? De Cambira, no Paraná, Mauro Andrade. E por aqui o Agricultura BR segue falando de café e agora destacamos o mercado do café, mercado futuro. Olha, eu ressalto mais uma vez que é sempre muito importante você ficar informado. Nessa semana, realizamos 2 entrevistas muito interessantes sobre o mercado. Nesta última quinta-feira, Eduardo Carvalhais, falando a respeito do mercado de café, disponibilidade e precificação. Nós tivemos também nesta última quarta-feira o Armando Matiello, presidente da Sincal, falando sobre a comercialização, por que o produtor de café não deve ficar tão impressionado com isso que eu vou mostrar agora, né, que é o café em Nova York. Pode colocar na tela. Não deve se impressionar com isso. Você viu o que? Caindo de novo? Está caindo lá atrás, né? É isso. Não se impressionar com esse tipo de situação e por que, na opinião dele, as informações passadas por trades e cooperativas estão erradas e acabam por prejudicar o cafeicultor. Então, acesse sba1.com ou o canal do Boi no YouTube, que você vai encontrar essas entrevistas para você, cafeicultor, são esclarecedoras. E aí você já está sabendo que o café está recuando em Nova York, não acreditamos neste número, mas a gente informa do mesmo jeito. Você vê aqui dezembro, $1,87 mais 15 a libra peso, março $1,89 mais 75, maio $1,90 mais 95, julho $1,91 mais 70 por libra peso, vai perdendo mais de 1 ponto aqui as posições de curto prazo, um cenário que não faz qualquer sentido frente à pouca disponibilidade de café arábica agora e também para os próximos anos. Destaca o café robusto agora, o café robusto vem com alta nos pregões dessa semana, vai fechar com um acumulado de alta interessante e todas as posições negociadas acima de $2.000 a tonelada. Está aqui plataforma Life, Bolsa de Londres na tela em dólares e tonelada. Posição de novembro a $2.144 a tonelada com alta de 1,75%. Posição de janeiro, $2.118, elevação de 1,34%. Março, $2.053 a tonelada, alta de 0,78%. E maio, 0,54% de alta, $2.025 a tonelada. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. E a seguir no Agricultura BR, o assunto é arroz com feijão. Você vai saber sobre novas variedades de arroz mais resistentes e com um grau de produtividade melhor. E vai saber também sobre o mercado e a produção de feijão no Brasil. Por que tem quebra na terceira safra, a segunda safra já veio com redução. Então não perca, próximo bloco. Esse é um assunto que interessa a cadeia produtiva como um geral, da produção até o consumidor no Brasil, no próximo bloco de Agricultura BR. Você aproveita para entrar em contato conosco e entra em contato através do nosso WhatsApp, no 67 991733737. Eu volto já. E as pesquisas com novas cultivares de arroz não param. E no estado do Mato Grosso, uma empresa desenvolveu variedades comerciais que conseguem atingir bons níveis de produtividade e resistência climática. A reportagem é de Valdir Pacheco. A recomendação de novas cultivares de arroz para plantios comerciais é um processo dinâmico.
Por isso que novas cultivares são continuamente disponibilizadas ao mercado. É dentro dessa linha de ação que as empresas de pesquisas desenvolvem o seu programa de melhoramento genético do arroz, visando oferecer melhores opções aos orizicultores. Como resultado desse trabalho, uma nova cultivar de arroz está sendo lançada e colocada à disposição dos agricultores de diversas regiões do Brasil. Esta é a variedade de arroz do ciclo médio, de 110 dias. A expectativa aqui é colher até 120 sacas por hectare. Em uma área de pivô, onde pós a cultura do feijão foi feito o plantio do arroz. Essa área hoje está com 55 dias de plantio. É uma cultivar que vai fechar o ciclo aí com 110 dias. É um novo material que está entrando no mercado, a cultivar ANA 8001. E o material está aí no campo para vocês verem, pessoal. O material aí está em excelente desenvolvimento. Uma cultivar que tem um sistema de perfilhamento muito bom. E um material que está sendo manejado aí, pragas, doenças. Já foi feito o parcelamento de nitrogênio em cobertura. E vamos obter aí um excelente resultado aí de produtividade. O arroz, tanto em áreas de safrinha como em áreas irrigadas por pivô, além de fonte de renda a mais na propriedade, tem um outro grande benefício. E nós temos uma excelente rotação de cultura, por ser uma gramínea, vai fazer uma rotação muito boa aí com a cultura do soja, a cultura do feijão, e o produtor vai sair daquele sistema de monocultura soja-milho. O arroz é muito interessante pelo sistema radicular agressivo que ele tem, a palhada dele que ele vai deixar acumulada no solo vai dar um excelente resultado aí para a cultura da próxima safra. E hoje nós já temos materiais aí com FR baixo para nematóide, que vai estar fazendo a redução da população de nematóides no solo também. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E os fatores climáticos, eles impactaram diretamente a terceira safra de feijão no Brasil, que deve ser 15% inferior à campanha passada, de acordo com os últimos dados que foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Confira agora os detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. Segundo a CONAB, a terceira safra de feijão deve sofrer uma redução de quase 15% em relação à temporada anterior. Os principais motivos são o decréscimo de área plantada e as adversidades climáticas em diversas regiões, que geraram uma produtividade média abaixo do esperado de 1,3 kg por hectare, queda acima de 10%, devendo totalizar uma produção de 744.300 toneladas. A maioria das lavouras está nas fases de maturação e efetiva colheita. Assim como no período anterior, as condições climáticas não foram tão favoráveis em algumas das principais regiões produtoras, especialmente no quesito das precipitações abaixo do esperado e ocorrência de geadas. No país, 13 estados plantam a terceira safra do grão. Aqui em São Paulo foram semeados 15.200 hectares de feijão. O grão é manejado em condição irrigada e apresenta, tradicionalmente, bons desempenhos quantitativos e qualitativos, especialmente por lançar mão de um manejo intenso no controle da mosca branca, que é a principal praga da cultura. A colheita está recém-concluída, alcançando cerca de 31.900 toneladas, resultado menor que em 2019 e 2020, em razão da escassez hídrica, que também impactou lavouras irrigadas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.
Seguimos falando de feijão aqui na Agricultura BR e ainda comentando, né, de certo modo, os últimos dados que foram levantados pela Conab. A safra brasileira, de uma maneira geral, ela deve ser 11% menor do que a safra passada, que já vinha com alguma redução. Para você ter uma ideia de comparativo, tenta imaginar aí na sua tela um gráfico aparecendo o seguinte. Normalmente, a produção brasileira chega a 3 milhões e 300 mil toneladas, com um consumo que é igual, né? Fica ali 3,28, 3,30. O que acontece? Nós temos uma safra que não vai chegar a 2 milhões e 900 mil, portanto 2,9 milhões de toneladas, e um consumo interno que vai sendo tolhido pela essa mesma situação. Então nós temos hoje um cenário no qual o feijão fica muito caro por conta da oferta menor. Isso foi causado pelas questões ligadas tanto ao custo de produção, que ficou muito maior, e os problemas climáticos que as safras de feijão acabaram sofrendo no Brasil. Além disso, a concorrência com outras culturas. Apesar do feijão ter um preço melhor também para o produtor rural, outras culturas oferecem uma margem de rentabilidade muito melhor, como soja, como milho, como outras que existem no campo. Isso faz com que a produção de feijão do Brasil fique estagnada e empacotadores no Brasil têm reduzido as suas margens para conseguir vender. E esse foi o assunto do Marcelo Líderes, que tem conversado conosco bastante nas últimas semanas, e ele falou agora com Walter Pulga Júnior. E as estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a colheita este ano de feijão é muito preocupante. Nós teremos uma produção quase 11,5% menor, isso somando as 3 safras. Eu tenho comigo aqui o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, Marcelo Líderes, que vai explicar agora o que ocorre diante dessa redução de produção. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar. Este ano o Brasil terá menos feijão para o consumidor? Como vai, Pulga? Um prazer. Vai ter menos feijão, nós devemos fechar aí com menos de 2 milhões e 900 mil toneladas, muito mais próximo de 2 milhões e 800, quando o ano passado nós tivemos 3 milhões e 220. E quando nós olhamos, lembramos que o feijão é um alimento básico do brasileiro, as previsões de 3, 4, 5 anos atrás é que, nesse momento, nós deveríamos estar produzindo acima de 3 milhões e 300 mil toneladas. Então, há aí uma diminuição bastante importante da oferta, em função de clima, né? E, sem dúvida nenhuma, isso está impactando no preço. Preço mais alto espanta o consumidor da prateleira do supermercado, da prateleira do empório? Como você vê isso? Nós acreditamos que sim. O consumidor tem um determinado limite, né? Quando as coisas estavam bem na economia, existia um aumento de renda, menos desemprego, o consumo, nós tínhamos um consumo maior. Isso é perceptível. Tanto que, para conseguir vender, alguns empacotadores foram abrindo mão de margem. Quando nós olhamos o que subiu, pegando os números da Conab, média Brasil, subiu até agosto 36% o preço do feijão carioca em relação ao ano passado. E se pegar no estado de São Paulo, diminuiu o preço do quilo do feijão em relação ao ano passado 7%. Quem abriu mão de margem aí? O empacotador, o supermercado dificilmente vai abrir mão de margem. Agora, o que está acontecendo é que ele precisa manter esse mercado. Feijão carioca, que é muito consumido no Brasil, não tem mercado externo, não? A gente acaba comentando, né? É algo sério, tá? Mas é um beco sem saída. Por quê? Se nós estimularmos o produtor brasileiro a produzir mais feijão carioca, porque estamos produzindo menos feijão no Brasil, o que vai acontecer? Nós corremos o risco de, eventualmente, ter um excedente. E não tem para onde mandar, porque não há país no mundo que consuma o feijão carioca. Já tentamos inúmeras vezes na Índia, e existem sempre eventos onde o feijão carioca é levado, não deu certo até agora. Por outro lado, quando você tem um problema sério de produção aqui no Brasil, um problema climático, ou uma diminuição de área, como nós vimos agora nos últimos anos, você não tem de onde trazer o feijão carioca. Por isso que nós temos defendido há muitos anos
a diversificação dos feijões, ter feijão rajado, feijão vermelho, feijão calpi, enfim, a diversificação é interessante, que aí o produtor pode gerar um excedente e vai ter mercado mundial se não houver consumo no Brasil. Consumidor tem encontrado muita dificuldade para comprar feijão? Feijão está muito caro para o brasileiro? É uma pergunta bastante difícil de responder, porque quando nós olhamos o preço de um prato feito dentro do balanceamento que um nutricionista coloca da necessidade diária do brasileiro, você chega à conclusão de que ainda com o arroz tendo subido, o feijão tendo subido, a carne tendo subido, enfim, em reais subiu tudo, você ainda tem um dos mais baixos preços de alimento do mundo, completo, como é um prato feito aqui no Brasil, né? Isso não muda o fato de que parte da população está sentindo muito. Então, parte da população precisa de algum tipo de auxílio para poder continuar se alimentando. Nós entendemos que quando você tem uma crise econômica, como nós temos visto nos últimos meses, se agravando por conta, seja lá do que for, de pandemia ou de decisões econômicas, você acaba tendo uma diminuição de renda. Ora, a classe média que diminuiu a renda, a princípio, ela deixa produtos supérfluos e se agarra mais ainda aos produtos básicos, né? Ainda mais feijão, que sacia, né? E aí, claro, você tem uma parcela da população que vai depender de ações governamentais ou, como nós vimos durante o ano passado, na pandemia, ações em que as pessoas acabaram ajudando o seu vizinho ou ajudando a sua cidade a alimentar as pessoas que estavam ali. Então, esse tipo de ação vai acabar sendo necessária mais do que nunca. Alguém vai ter que ajudar parte da população a consumir. Mas, na prática, Pulga, o que nós estamos vendo, recebendo de informações dos supermercados é que diminuiu o consumo de feijão. Bom, você acaba de ouvir Marcelo Lüders, ele é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, acompanha o dia a dia do mercado e o consumidor está realmente com dificuldades para consumir o que normalmente costuma consumir nas suas refeições. Agradeço mais uma vez a entrevista de Marcelo Lüders, Walter Pulga Júnior, de São Paulo. Tá certo, Pulga. E nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Informações finais dessa edição do Agricultura BR. Mais uma vez eu ressalto, temos hoje soja e milho recuando a um reposicionamento em relação à safra norte-americana por parte de investidores e hoje chegava a ter uma queda de 1% para as posições de curto prazo com a soja. A queda continua, mas agora essa queda é ligeiramente menor. E a posição de novembro, neste momento, é negociada a $12,86 mais 4 por bushel, com uma queda de 0,73%. Temos aqui a posição de janeiro, $12,95 o bushel, com queda de 0,75%. Março, $12,98 mais 2, recua 0,80%. E maio, $13,03 o bushel, com queda de 0,3%. O mercado hoje vai liquidando posições antes do final de semana, que deve ter aí um avanço em relação à colheita do milho e uma expectativa de melhora, né, nas condições das lavouras de soja nos Estados Unidos. Então, esse posicionamento ou reposicionamento faz com que se tenha essa liquidação por parte dos investidores, dos operadores de mercado. Então, não tem nada a ver com oferta e demanda, nenhum tipo de fundamento de mercado propriamente dito. Dólar comercial continua em alta, essa alta agora é menor, o dólar hoje chegou a 5,32 e na hora que chegou a 5,32 você achou que era o piso, era o teto, chegou a 5,34, agora vem a R$ 5,29 mais 7, com alta de 0,61%. Mais informações você confere na terceira edição do Agricultura BR aqui no Canal do Boi, a partir das 16 horas no horário de Brasília. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!